Olá, turminha! Então, hoje em matemática nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que a gente viu lá no livro 1, tá? Então, olha só, a tia fez outra paginazinha de Word, do mesmo formato das de português, geografia e ciências que a gente viu. Esse arquivo vai estar lá no nosso link dos gabaritos, ok? O título é Revisão Matemática 5/8. Estão vendo? Ó, tá? E vocês podem fazer do mesmo jeito. Vocês podem baixar ele e fazer no caderno, tá? Ou baixar ele e imprimir quem tem impressora, tá? Esse aqui não dá de responder direto na folha. Por quê? Porque a tia salvou num arquivo que é chamado PDF, tá? Para essas letrinhas ficarem, ó, tá? Para a letra cursiva ficar e não desconfigurar a nossa atividade. Então, vocês podem fazer de duas formas: imprimir a folhinha quem tem impressora ou responder no caderno. Como é que vocês vão responder no caderno? Vão colocar número 1, letra A e a resposta, tá? Não precisa copiar os exercícios, ok? Vocês podem ir olhando os exercícios no computador ou no celular e respondendo no caderno, tá? Então, a primeira atividade é indique os números que correspondem às quantidades representadas. Então, aqui tem a letra A. Lembrem que o cubinho vale uma unidade. Aqui a barrinha vale 10 unidades ou uma dezena, tá? E que esse cubinho maior, essa barra maior, ela vale 100 unidades ou uma centena, tá? Então, você tem que botar aqui do lado o valor, ó. Então, aqui o A, ó, estão vendo? Aqui o B, ó, B. E aqui o C, ó, tá? E aí, vocês vão colocar o valor aqui, ok? Depois, exercício número 2. Escreva com algarismos, que são números, cada número que aparece decomposto na tabela. Então, aqui a gente tem 5 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Vocês vão colocar o número aqui. Depois, 2 centenas e 7 unidades. Vão colocar aqui, tá? Depois, a 3. Leia o anúncio a seguir. Novo álbum. São mais de 340 figurinhas de jogadores das principais equipes da América do Sul. Nas bancas no dia 24 de março. Preço R$6. E aí aqui diz assim, ó. Escreva no quadro o valor de lugar, ó, os números sublinhados no anúncio. Então, olha os números aqui, estão vendo? Então, o que vocês vão fazer? Centena na centena, dezena na dezena e unidade na unidade, tá bom? E aí, vocês vão colocar os 3 números aqui. Primeiro, o 340, depois o 24, como é que ficaria o 24? E depois o 6, tá? O que é unidade na unidade, o que é dezena na dezena e o que é centena na centena, tá? A gente sempre começa da unidade e vai em direção às centenas, tá? Depois, escreva com palavras os números que você escreveu no quadro acima. Então, aqui a gente tem o 340, o 24 e o 6. E vocês vão escrever com palavras como é que a gente colocaria esses valores, tá? 4. Relacione cada uma das imagens abaixo ao uso dos números que ele representa. Então, a gente tem aqui, ó, indica quantidade, Q, indica ordem, O, e indica medida, M, e indica código, C, tá? Então, qual dessas imagens aqui, ó, qual dessas imagens aqui indica quantidade? Aí, vocês vão colocar aqui, ó, estão vendo que tem esses espacinhos? Vocês vão colocar a letra. Então, o que indica a quantidade, vocês vão colocar o quê? Tá?
O que indica a ordem. Lembrem que a ordem é primeiro, segundo, terceiro. Quantidade é 1, 2, 3, 4, tá? O que indica a ordem, vocês vão colocar o. O que indica medida. Lembra que medida é medida de espaço, medida de tempo, medida de peso, tá? Vocês vão colocar o M. E o que indica código, o C. Código, lembrem que é o endereço de uma rua, um telefone, um número de um cartão de crédito, uma senha, tudo isso é código, tá? Depois, nós vamos lá para o exercício número 5, que diz assim: o professor pediu para que os alunos escrevessem no caderno o número 487, usando apenas os algarismos. Vejam as respostas dos alunos. Então, lá embaixo vai ter as respostas, ó. Então, viram aqui, ó? Cada um escreveu o que achou que era o 487. E aqui embaixo diz assim, quem escreveu o número corretamente? Então, vocês vão colocar, quem escreveu o número corretamente foi a ou foi o fulaninho, ó. Tem os nomes, ó. Caio, Maria, Luana e Beto, tá? Então, quem é que escreveu o número 487 corretamente, tá? Depois a 6. Qual é o maior número de 3 ordens que podemos formar utilizando os algarismos 0, 5 e 9 sem repeti-los? Então, a gente tem que montar um número usando o 0, o 5 e o 9 e vai formar um número bem grandão. Qual é o número grande que a gente consegue formar com esses algarismos aqui sem repetir eles? E aí, a gente vai marcar a resposta, ó, no ábaco, tá? Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e o 0. Então, aqui tem 950. Viram? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 905. Aqui tem 590. E aqui tem 509. Qual desses daqui tá mostrando o número maior que a gente formaria com esses algarismos? Tá? E vocês vão marcar com X a resposta certa. Quem vai copiar no caderno, coloca a resposta certa, letra, e aí coloca a letra A, B, C ou D, tá? 7. Esses sólidos geométricos foram soltos numa rampa. Aí, a gente tem o cilindro, o cubo retangular, o bloco retangular, o cubo e a pirâmide. E aí, embaixo diz assim, ó, qual deles rola com facilidade sobre a rampa? Então, qual desses sólidos vai rolar facilmente pela rampa? Aí, você tem que colocar a resposta aqui. Depois, 8. Você estudou que o cubo é um poliedro, pois é formado somente por partes planas, partes retas. Ó, aqui um cubo bem grandão para vocês. As faces do cubo são formadas por... Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, que forma o cubo. Essas várias desenhos que formam um cubo. O que que é? É um triângulo, é um retângulo, é um círculo, é um quadrado. O que que é? Tá? Aí, vocês colocam a resposta. Opa! Vocês vão colocar a resposta aqui, tá? Depois, exercício 9. Veja o horário... Opa, a tia tá atrapalhada. Veja o horário indicado neste relógio analógico. Então, aqui, ó, ponteiro pequeno marca as horas, ponteiro grande os minutos. E aqui diz que horário ele está marcando. Vocês vão colocar aqui, tá? Por exemplo, se não é o horário que tá marcando, mas se fosse 13h30, eu ia botar 3:30 ou 3h30, tá? Depois, a 10. Luciana saiu de casa meia hora antes do início de sua aula de judô.
veja no relógio a seguir que horas ela saiu. Então, ó, ela saiu às 9 horas. Ponteiro pequeno marca a hora, ponteiro grande os minutos. A aula de judô de Luciana inicia às... Lembre que ela saiu meia hora antes do início da aula. Então, que hora que inicia a aula dela? Tá? Depois aqui decompõe os valores igual ao exemplo. Então, aqui tem um valor, ó, 935. E a tia fez 900 mais 30 mais 5, tá? E agora, com esses outros valores aqui, vocês vão fazer igual, ok? Então, essa daqui é a atividade de matemática de vocês. Aqui embaixo a tia botou para descontrair um desenho para quem for imprimir a folhinha pintar, ok, pessoal? Então, revisão matemática dia 8/5, vai estar lá na nossa página, no nosso link do Gabaritos, já está lá, tá? Vocês podem abrir para fazer. Quando terminar, peçam pro papai e pra mamãe mandar pro Atividades, ok? Se tiverem alguma dúvida, peçam pro papai e pra mamãe mandar por e-mail pra tia, tá bom, pessoal? Bom final de semana, fiquem bem, se cuidem. Até semana que vem, beijinhos!